Graça e paz, povo abençoado. Já dancei bastante na presença do Senhor. Que igreja animada. Gostoso estar na casa do Pai. Quando eu cheguei, alguns irmãos ali, fica à vontade. Eu falei, não, mas eu já estou, porque quando eu identifico que eu cheguei na casa do meu Pai, eu não sou visitante, não. Eu sou da casa. Ou não é a casa do meu Pai? É? Ah, tá. Então, quando eu chego, eu já chego. E quando não é, eu dou meia volta e vou embora. Porque em janeiro de 2019, quando eu fui ousadamente preparar, junto ao lado da minha esposa, que minha esposa é cantora, e ela preparando a arte dela e eu a minha, agenda aberta. Aí o senhor falou comigo, como é que é? Eu falei, não, senhor, agenda aberta. Falei, não, a tua agenda é fechada comigo. Você só vai aonde eu te enviar e se eu for. Falei, Aí eu mudei a arte e botei agenda fechada com Deus. Só vou aonde Ele me enviar e se Ele for. Então, se eu estou aqui, foi o Senhor que me enviou. Não foi o pastor Wagner que me chamou há 2 meses, né, atrás. Não. Foi o Senhor que agendou. E se você está aqui, foi o Senhor que te trouxe. Não, olha, eu já tenho o hábito, o costume. Não, foi o Senhor que te trouxe aqui. Sabe por quê? Ainda eu conversando com o Senhor, tentando entender do porquê dessa ordem, que às vezes Deus me dá algumas ordens que eu não entendo, como a mensagem de hoje. Mas eu obedeço. E, às vezes, durante a obediência, Ele vai me fazendo entender. Às vezes eu termino sem entender nada, mas eu faço. Como ontem, por exemplo. Meu cunhado foi nos buscar na igreja, estamos sem carro no momento, e estávamos lá fazendo celebrando, né, retiro do inventário do online, e tivemos que ir para a igreja, porque minha esposa foi fazer a parte do louvor e tal. E meu cunhado chega, o pneu furou do carro dele. Foi tentar trocar as chaves, nenhuma chave, até a chave do outro carro do segurança, não funcionava, não tirava, o parafuso estava sem rosca. Eu lembrei que tinha uma oficina, eu falei, vamos lá. E não, rapaz, que é barra, que vai ser muito caro. Eu falei, Deus está na frente, fica tranquilo. Falei com ele, não estou entendendo, mas Deus está no controle. E a gente vai. Chegando lá, conversei com o rapaz e tal. E o rapaz, ele falou, e não vai querer ir lá na igreja? Eu falei, vai. Se Deus mandar, ele vai. Aí cheguei lá e falei, rapaz, a situação é essa, o carro está lá na igreja, não dá para trocar. Tem como enviar alguém para buscar? Ele, tem, chama o menino ali que ele vai lá. Aí o menino foi e trocou o pneu. Tirou e tal. Aí ele ficou assim pensando, o que vai acontecer? Eu falei, não, entra no carro, a gente vai lá na oficina e vai terminar esse negócio aí. Chegando na oficina, aí o meu cunhado fala comigo, que ele está afastado dos caminhos do Senhor, ele falou, rapaz, eu venho pedindo ao Senhor um sinal, se eu paro com esse trabalho, que ele só trabalha à noite, ou não. E esse já é o terceiro. Eu falei, tu precisa de mais quanto? Tu precisa que Deus desça pessoalmente e grita contigo, dá um tapa na tua cara, pede para sair? Aí, quando eu estou conversando com meu cunhado, o Senhor falou comigo. Olha só, meus irmãos, que coisa incrível. Tudo isso não é pelo Edu. Até, eu já falei com ele, mas é por ele, o mecânico, o borracheiro. Quando o Senhor falou isso comigo, eu parei tudo. Ele estava agachado assim atrás da banca. Eu cheguei, apertei a mão dele. Falei, meu irmão, o teu pai mandou te dizer que está com saudade de você. Já faz muito tempo, não é? Ele se arrebentou. Eu só entendi no final, já estava trocado o pneu, já estava indo embora. Mas aí, Léo, você estava desligado? Não, Deus faz isso comigo para testar meu nível de obediência mesmo. Não é questão, eu posso orar, clamar, pedir. Tem coisa que ele não fala, tem coisa que ele nem fala mesmo. Nem fala e eu, amém. O que aconteceu eu não sei. Então, se eu estou aqui, se você está aqui... em 2019, concluindo, quando eu tentei perguntar, o Senhor me explicou. Ele falou, olha, tem mais. Você só tem 3 regras quando alguém te convidar. Hoje eu só vou falar de 2, uma eu vou guardar. Porque essa eu não coloquei, porque nem sempre eu coloco essa terceira, né, porque ela é meio flexível mesmo. Mas as 2 primeiras são inflexíveis. Não autorize a usar a tua imagem nos folders de divulgação. E tu não irás cobrar. Nada.
Apenas comunique as suas necessidades à igreja. E a igreja vai dar o jeito de te levar e te... Só isso. Tá bom. E assim nós temos levado. No ano, às vezes o Senhor me leva para pregar 2, 3 vezes só. E o que tu faz no restante? Descanso, estudo, me preparo, estudo a palavra para a minha vida, trabalho na minha igreja, sirvo ao meu pastor, faço o que tem que fazer e luto contra a vaidade desde 2016, no Celebrando a Transformação da PIB da Barra. Então, depois eu fui entendendo que nada disso tinha a ver com a igreja, com o povo, mas tinha a ver comigo. A forma de Deus me tratar as minhas vaidades, para que Deus me quebrantasse e não eu ensoberbecesse, e não crescesse além do que fosse necessário, e eu mesmo não fosse impedimento algum para a transmissão da sua palavra. Assim como eu fui durante muitos anos da minha vida. Hoje eu não vou contar o meu testemunho, vai ficar para uma próxima, mas essa aqui era a mensagem, como um bom batista que eu estou aprendendo a ser. Essa aqui era a mensagem, data de hoje, um livretinho bonitinho. Falei, Senhor, estou batista mesmo, né? Já não sou mais pentecostal, não sou mais assembleano, agora eu sou batista. Aí ontem à tarde, quando eu chego em casa, o Senhor falou, filho, eu não sei por causa de quem, tá? Eu falou, não é essa a mensagem mais. Essa tu prega em outra oportunidade lá. E vocês cantaram aqui que me fizeram voltar na minha juventude, aquele primeiro louvor, né? E precisamos voltar às primeiras pregações. Esse seria o tema da mensagem de hoje. Aí o Senhor mudou para os filhos de Deus sabem qual é a sua identidade. Os filhos de Deus sabem... Está passando? Ainda não, né? Tu mudou? Não, deixa. Amém. Deus sabe todas as coisas. Relaxa. Não passa mais não, vigia. Quero agradecer ao pastor Wagner, ao Daniel, que congrega aqui, a Glaucio também, nossos amigos, conhecemos o pastor Wagner através do Daniel e da Glaucio, né, que agora está lá conosco esse ciclo, fazendo também o Celebrando Transformação. Eu soube que a ideia dele era trazer e implantar aqui. Vocês vão ser muito abençoados. A vida do pastor Wagner tem sido abençoada. Eu estou como padrinho dele nesse ciclo e facilitador, e tem sido uma bênção o nosso compartilhamento e crescimento mútuo. A minha esposa, Regiane, ela não pôde estar, porque tivemos um encontro com Deus no final de semana passado, e aconteceram muitas engrenagens para que eu mesmo pudesse estar. Meu pastor só me liberou com Regiane ficando, porque o ministro de louvor, Lucas, está em Brasília. E ela e Lucas estavam lá no Encontro de Deus fazendo louvor. O pastor falou, não, pelo menos Regiane então tem que ficar, porque eles já identificaram, já pegaram afinidade com ela. Então, desse jeito, tá bom, obrigado. Desse jeito, então, eu libero vocês. Então, Regiane ficou, Regiane está fazendo louvor lá. Mas, na próxima oportunidade, se Deus assim agendar, né, nós estaremos aqui, ela vai estar louvando com os amados irmãos, e eu tenho certeza que vai ser maravilha. Os filhos de Deus sabem qual é a sua identidade. Você sabe qual é? Bom, o tema já é conclusivo. Se você é filho de Deus, você sabe a sua identidade. Mas qual é o problema desse tema que eu trago nesta manhã? É porque, infelizmente, eu, Eliel, no meu testemunho de vida, eu vivi dos meus 14 anos, a qual eu me batizei, até 2015, nem me lembro quantos anos eu tinha, que eu vivi uma vida sendo filho de Deus, que desde meus 7 anos o Senhor assim, fizemos um contrato, que eu sou órfão desde os 3, aos 7 eu estava revoltado com Deus. Deus, então, entrou, preencheu o meu quarto e me perguntou, deixa eu ser o teu pai? Eu disse que sim. A partir dali, todos os momentos em que eu testava, Raquel, Deus se apresentava, eu era muito tímido na escola, e eu fiz o primeiro teste para saber se funcionava essa parceria de pai e filho, e falei, Senhor, eu estou com dúvida naquela pergunta, e eu não quero perguntar à professora. Faz alguém perguntar para mim. Antes de eu terminar, alguém perguntou, professora, tem como a senhora explicar de novo aquela pergunta? Dali em diante, eu entendi que todas as vezes, realmente, que eu precisasse, meu pai estaria ali para me ajudar. Mas isso não impediu
de eu cometer muitas atrocidades contra a minha própria vida, com o meu próprio corpo. Como eu disse, hoje não é o meu testemunho, mas só para que os irmãos possam entender, eu, quando comecei a pregar aos meus 17 anos de idade, Deus começou a confirmar o ministério da palavra. Confirmar mesmo. De forma que Deus curou, libertou, salvou, expulsava demônios. Tudo isso acontecia através da minha vida. Mas eu fui entender em 2015, no dia 20 de novembro, que tudo isso que eu fazia era apenas a graça e a misericórdia de Deus com a sua obra e com a sua palavra, e nada tinha a ver com como eu vivia a minha vida, porque eu era um verdadeiro hipócrita, um verdadeiro fariseu, legalista, religioso, nada além disso. Foi quando eu entendi, quando ele disse, ou tu vive o meu propósito, eu te tirarei dessa terra, que eu falei, Senhor, eu vou viver sem mudar uma vírgula sequer. Fui para o casulo existencial, fiquei até janeiro de 2019, quando então o Senhor falou que era tempo de eu sair para cumprir o meu propósito, já tinha perdido muito tempo. Desde então, venho tentando ser cada vez mais humano e mais eu mesmo, para que Deus possa fazer o que Ele tem que fazer, que nada depende do que eu estudei, que eu preparei, e principalmente, para que eu mesmo não perca a minha salvação, a minha oportunidade de um dia estar eternamente com Ele no céu. E diante disso, pode passar, nós vamos ler um texto de Paulo, não sei se vai dar para os irmãos lerem, mas os irmãos não estão acostumados a trazer Bíblia, acompanham tudo na tela. Você pode trocar, meu irmão, se botar o texto da Bíblia, não ia ficar mais fácil, tá? Porque eu fiz isso numa muita correria, porque tinha outras coisas para fazer da transmissão lá da igreja. E é Romanos 8. Eu vou ler pausadamente, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, eu estou na versão NVI, tá? Estou na versão NVI, e eu vou começar a ler para ganhar tempo, porque o pastor Wagner me deu pouco tempo. Eu falei para ele que eu costumo pregar 1h30, e ele disse que a igreja não aguenta. Então, ele falou que a igreja não está acostumada com pregação de 1h30. É verdade do pastor ou ele mentiu? É verdade, Jesus. Não, mas a culpa é toda dele. Então, se a igreja não está acostumada, a culpa é dele. Eu vou adiantar aqui. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito Santo, do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Eu já ia esquecendo, estou acompanhado do meu irmão, Antônio Carlos. Não poderia deixar, que ele para tudo para me levar onde Deus manda. Então, ele está atrelado junto com a agenda. Quando eu estou sem carro, Antônio, a agenda é em tal lugar. Tá bom, ele cancela tudo, fecha tudo, para o trabalho todo, porque ele sabe que o galardão é dividido com ele. Então, tinha que registrar isso aqui, tá bom, amigo? Desculpa que a correria do tempo aqui eu estou ansioso. Vou voltar. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu filho, seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, para que habita em vocês. Que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, nem para vivermos sujeito a ela.
Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência e que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Bom, cumprindo a exigência do pastor Wagner, eu terminei a mensagem e posso, então, devolver o microfone. Porque essa leitura é uma pregação. Se a gente ler com atenção e meditar em cada uma dessas palavras que Paulo nos colocou, qualquer outra coisa que eu venha colocar pode até estragar a mensagem de Paulo. Não é verdade? Mas aí eu falei, Senhor, o que então, já que o Senhor mudou a mensagem, o que o Senhor quer compartilhar com o teu povo? E o Senhor me fez atentar para um detalhe. Essa carta que Paulo escreve aos Romanos, eu até coloquei no slide, se o irmão puder voltar, eu coloquei praticamente quase toda a mensagem, os pontos, para a gente ir acompanhando, para ver se eu consigo ganhar tempo. Foi escrita por Paulo, provavelmente, na terceira viagem que ele teve na cidade de Corinto, por volta do ano 54 ao 57. E os temas centrais, tem mais, mas eu trouxe apenas dois principais dessa carta, que é a justificação pela fé e a transformação dos remidos segundo a imagem de Cristo. Pode ir, meu, vão tocando, porque está escrito, então vai ficar mais fácil para todo mundo acompanhar. Paulo tratou de assuntos muito caros a ele. Caros demais. Se você olhar cada um desses capítulos de Romanos, Paulo ele está, pastor Wagner, celebrando, né? Ele está escrevendo realmente um inventário dele. Ele rasga a sua vida para os romanos. E ele mostra toda a sua fragilidade e também todo o poder da graça de Deus em transformar o mais vil pecador. Porque se vocês não perceberam nos escritos de Paulo, é muito claro quando ele escreve um sentimento carregado por algumas coisas que nós vamos ver daqui a pouco, justamente por causa das condenações e discriminações que ele sempre sofreu ao longo do seu caminho. E aí eu coloquei, Paulo tratou de assuntos muito caros, que ele foi alcançado pela graça de Deus no caminho, sofreu discriminação em todo o seu caminho, tanto os judeus como os demais crentes, menos um tal de Barnabé. Não vai dar tempo da gente ler agora, que a gente vai correr, você anota, pastor, e depois lê essa parte do texto de Atos 9. Quando Paulo ele se converte, vou aqui rapidamente parafrasear, ele começa a tentar pregar, muitos ficam meio ressabiados com ele. Mas aí ficam alguns maravilhados e outros, desculpe a comparação, mas pense no Fernandinho Beiramar chegar aqui e começar a pregar hoje. Estou convertido. Fica difícil. Apesar de a gente entender o poder da graça, mas fica difícil. Então é mais ou menos mal comparando essa figura. Paulo chega, se converteu, Deus curou, tirou as escamas ele entrou na sinagoga e começou a pregar. E depois começou a ter problemas. E aí Paulo é enviado para Jerusalém. Vai para lá, para Jerusalém. Chegando lá, o negócio ficou ainda mais difícil.
Ficou mais difícil dele ser aceito. Até que surgiu, pode passar mesmo, um tal Barnabé, que na verdade o seu nome é José. E Barnabé, ali em Atos 9, ele pega Paulo e leva aos apóstolos e fala, olha, isso aqui é Saulo, a história dele. Ele conta a história, se converteu de verdade, eu acredito, eu sou responsável por ele, sou o seu discipulador, eu assino aqui a responsabilidade por esse cara, está comigo, estamos juntos, e a partir daí a igreja então aceitou. José, Barnabé, o nome dele é José. Vocês sabiam disso? Está em Atos 4, lá no finalzinho, e ele ganhou o apelido de Barnabé, que os crentes, amigos de Jesus, ali os apóstolos, vocês veem que vários deles têm apelidos, né? Tiago, o menor, né? Eles davam muitos apelidos. E os judeus, eles têm os hábitos de só dar apelido para pessoas que eles estimam demais. O nome é tão importante, é tão respeitado, porque é dado pelos pais com tanto carinho e com uma profecia sobre o indivíduo, que eles respeitam, os judeus respeitam o nome demais. Só que, em alguns casos, que eles percebem que o nome já não está mais condizendo na vida daquela pessoa, eles então acrescentam um apelido carinhoso para marcar aquele período em que a pessoa está vivendo. Então, o apelido não é como a gente dá um apelido aqui, meio que menosprezando, pejorativamente, né? O Eliel, o gordo, né? O barrigudo, não, né? O pezão, né? Não, eles dão um apelido carinhoso, um apelido para marcar características importantes da sua vida ou de um período da sua vida. E quando José, ele tendo um levita que tinha posses, ele vende um campo e entrega tudo para a igreja, foi de tão bom grado, de tão liberdade, sem um governo obrigar, igual, né? Sem nada. Foi realmente liberalidade do seu coração. Ele trouxe o dízimo e entregou na igreja. E era um dízimo tão alto que ia fazer maravilhas para toda a igreja, que a igreja ficou tão alegre com aquilo e falou, não, teu nome não é só mais Salvador, teu nome agora é Consolador, tu agora é Barnabé. Teu nome é Consolador, aquele que ajuda, aquele que impulsiona os outros, aquele que dá o pontapé inicial em outros ministérios. E ele, cumprindo esse nome, ele então faz isso na vida do apóstolo Paulo. Pode passar. E é interessante que quando você... E aí que eu tenho que parar e fazer uma aplicação. Toda vez que alguém, pastor, e eu já vi isso muitas vezes, faz alguma coisa extravagante na obra do Senhor, de puro coração, o diabo sempre vai levantar uma imitação. Por isso que ser pastor é difícil. Porque ele tem que lidar com situações que são realmente manifestação do Espírito e outras que são ou da carne ou do maligno. Porque no capítulo 5 nós vamos ver Ananias e Safira. Olharam, viram a festa que a igreja fez para José, deram um apelido maravilhoso para eles, e ele falou, nós temos uma propriedade também. Vamos vender também. Eu quero um apelido também carinhoso, gostoso, maravilhoso. Eu quero me destacar, eu quero aparecer, eu quero brilhar. Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente quer toda a glória que deram para José, mas pagando a metade do preço. Aí fica difícil. Mas acontece. E assim como Jesus olhou para Pedro, bem-aventurado filho de Barjona, não fosse carne nem sangue que te revelasse, mas fosse unicamente o Pai, teve que minutos depois repreender, para trás de mim, Satanás. Aí não entende, porque às vezes o pastor parece bipolar. Não vim aqui defender o pastor Wagner, não. Mas é complicado lidar com a igreja. É complicado. Porque ao mesmo tempo em que ações que parece que vai trazer benefício para a igreja, tem que ter a visão espiritual que às vezes não vai. Às vezes não vai. Então é muito complicado, às vezes o pastor não aceitou a minha intenção, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas é do Espírito se mover ou é da sua vaidade? Os filhos de Deus sabem qual é a sua identidade. E saber a nossa identidade, nós vamos ver que faz toda a diferença em todos os ambientes. Foi falado aqui, né, num dos louvores, na oração, não me lembro agora o momento em que foi, né,
na oração, uma oração da irmã, da liberdade que nós temos em adorar aqui. Em outros lugares não tem. Sabe quando que a gente entende, consegue separar o joio do trigo assim de forma cabal? É quando tem perseguição. Porque só quem tem a marca, a identidade de filho de Deus, mantém rígido de pé e não nega a sua fé. No momento de bonança, de paz, é muito fácil. A própria parábola fala que quando o dono da fazenda foi dormir, foi lançado durante o sono, ou seja, no momento de paz, no momento que a igreja está tranquila, no momento que a igreja está ouvindo a palavra, é quando o inimigo está tentando roubar as sementes do caminho. É como ele está fazendo você lembrar dos espinhos, dos problemas de amanhã. É como ele está levantando as pedras no seu coração das amarguras para você não prestar atenção no que está sendo pregado. É nesse momento de paz, de tranquilidade, é que a maior guerra na batalha da nossa mente está acontecendo. E essa guerra vai diferenciar se você vai sair daqui com uma palavra abençoadora no seu coração que vai transformar a sua vida, ou você vai sair daqui setado, reclamando. Porque o pastor Eliel foi até 13h pregando no dia de hoje. Uma se manifestou, viu? 2 agora. 3. Tá vendo como a gente pega? É só tocar na ferida que uma pedra aparece. Um espinho se manifesta na carne. Mas é brincadeira, meus irmãos. Vamos avançar. E esse homem, José, que recebeu esse apelido, pode avançar, não? Ninguém está vendo nada. Não pode tirar. Ninguém está vendo nada disso daí. Deixa que eu vou seguindo aqui. E aí vem uma grande questão quando a gente é levado nessas situações. Porque presta atenção, vamos voltar para o ponto, então, aonde está Barnabé levando Saulo para ser apresentado. Depois Barnabé, ele também, lá no capítulo 11 de Atos, ele quando recebe a primeira missão, olha só que interessante, isso me chamou muita atenção, pastor Wagner. Esse José era só um levita. Deu uma grande oferta, entrou em destaque na igreja, ganhou um apelido maravilhoso. Mas se passa anos e anos sem ele receber uma missão. Aí aparece Saulo. Ele vê uma oportunidade. Ele vê a oportunidade de trabalhar para o reino de Deus e não para si. Ele vê uma oportunidade que ninguém viu. Como assim, Eliel? Enquanto todos tinham medo de Saulo, o ex-perseguidor, ou ainda é infiltrado, é agente secreto, eu não sei. Enquanto todos ficavam ressabiados, ele olhou e viu um grande futuro ministério. Ele, como cheio do Espírito Santo, alguém que tinha a identidade de Deus, ele quando olhou e falou, não, essa conversão é real. Isso não é fake, não. Isso não é falsidade. Não, isso é real. Então ele abraçou e levou Saulo e apresentou aos discípulos. Diz a história que Saulo ou Paulo já, né? Tem essa confusão da mudança do nome. A gente nunca sabe exatamente qual é o tempo. Ele fica 3 anos em Jerusalém. 3 anos aprendendo com os apóstolos. 3 anos de desconfiança. E está ali Barnabé, não, ele está sendo discipulado sim, é verdade. E o povo está em desconfiança. Chega a um nível tão alto, pastor Wagner, que Pedro chama Saulo e fala assim, olha, não dá mais. A sua presença aqui tira atenção, o pessoal não quer vir mais à igreja, a tua presença está incomodando na igreja primitiva de Jerusalém, igreja central de Jerusalém. Pedro fala, não dá, Saulo, não dá. Você está atrapalhando a condução do culto. Faz o seguinte, vai para a sua terra natal, vai lá para Tarso, fica lá, porque lá é teu povo, tu fica lá com Gamaliel, e um momento, uma hora, o povo vai esquecer desse teu passado, tantas pessoas que tu prendeu, tantas pessoas que tu matou, né, tantos crentes, tantos irmãos nossos, pô, é família, né? Poxa, imagina, meu irmão, vamos botar também no lado dessa igreja. O camarada que pegou seu filho, levou e tu viu ele matar. Matou sua esposa, matou seu esposo. É difícil.
tá? É difícil. Não vamos acusar, é difícil. É difícil. Não vou entrar no mérito aqui, no detalhe, cada um ora em seu coração com o Espírito Santo e tenta entender que é difícil perdoar, é difícil lidar. Só que Barnabé, mais 9 anos se passaram. Ele recebe a primeira missão. Uns crentes lá em Antioquia, Filipe tinha passado por lá, batizou com o Espírito Santo, o negócio aconteceu, um reboliço lá. Falaram, Barnabé, precisamos de você lá em Antioquia para confirmar esses crentes, ver se o negócio é real, se não é emoção. Vai lá, dá uma orientada lá. Sabe o que Barnabé fez? O capítulo 11 de Atos, você vai ver no versículo 22 ao 26 isso. Ele foi lá em Tarso primeiro. Ele foi lá em Tarso e fez o seguinte, falou, Saulo, eu tenho uma missão, mas eu não vou fazer sem você, vem. Eu não vou fazer sem você, não. E levou Saulo para Antioquia, hein? Levou Saulo para Antioquia, e os dois lá em Antioquia fizeram a obra de Deus. A obra foi tão extraordinária, mas tão extraordinária, que chegou lá na igreja de novo em Jerusalém. Pode vir. Chegou lá em Jerusalém. Olha, há 12 anos se passaram, tá? Agora a gente acredita que Saulo realmente está transformado. Pode vir, Barnabé. Aí Barnabé e Saulo vão de novo para a igreja matriz. Chegando lá, eles ficam no banco, quietinho, esperando de novo o Espírito Santo selecionar. Ninguém se promove, tá? É o Senhor que levanta. Não é a gente que se levanta, é o Senhor que nos levanta. Um determinado momento da oração, o Espírito Santo falou, aparta Paulo e Barnabé e Paulo. Barnabé está primeiro. Barnabé, que é o líder da missão, e Paulo, porque eles são úteis na minha obra. E aí começa a primeira viagem missionária. E Barnabé está ali discipulando Paulo. Só que vai ter um problema. Barnabé agora entende que Saulo já está pronto, preparado, capacitado. E agora é a hora de investir em João Marcos. Paulo fala, nananina não. Esse daí, menino, rebelde, nos abandonou, não. E aí tem uma discussão entre os dois. E Barnabé, então, segue investindo em Marcos. E Paulo escolhe Silas e continua a missão. E nós conhecemos toda a história de Paulo, e não de Barnabé. A história da igreja está baseada em Paulo. E todas as viagens missionárias, as igrejas fundadas, as cartas escritas, e não em Barnabé. Olha que interessante. E aí o Senhor falou, meu filho, é só isso que eu quero que você entregue à minha igreja. Mensagem mais curta da minha vida. Só isso que eu quero que você entregue à minha igreja. Não se preocupar com as pessoas que vão ser levantadas por ti, pastor. Líderes. Mas ele é o... Você está falando isso porque você não sabe as punhaladas que acontecem, as traições. Barnabé não se deixou abater. Porque agora Paulo está grande. O pequeno Saulo se tornou o grande Saulo se tornou o pequeno Paulo, mas que agora na mão de Deus agora se torna um grande Paulo. De novo. Ele não se preocupou em desaparecer da história. Ele não se preocupou em o nome dele não marcar a história. Ele só se preocupou em uma coisa: investir naqueles que iriam além dele na história. Sabe quem são esses dois personagens que Barnabé discipulou? É Paulo, que escreveu 14 cartas, e João Marcos, que escreveu o primeiro evangelho. Até João Marcos, ninguém tinha entendido a necessidade de deixar por escrito. Talvez tenha sido Barnabé que deu esse conselho, eu não sei. Às vezes nos preocupamos muito com isso aqui, ó. Pegar o microfone. Minha esposa já quebrou o pé. Sabe por quê? Bandeja da ceia. Na igreja quem estava era muito grande e era distribuído senha. Para quem ia distribuir o pão, quem ia distribuir a ceia. Era 120 diáconos e diaconisas, né, para ter uma noção. Pastor deu um suspiro aqui, ô glória, eu queria estar na igreja assim.
E aí, porque eram 8 de um lado, 24. Então, de 120, só 24 servia o pão, depois mais 24. Então, 48, né, o restante sobrava. Só que todo mundo tinha que estar a posto, que tu não sabia quem era quem. Então, o líder olhava, hoje é você e tal. Às vezes ele distribuía antes e tal. E aí, tá a gente perfilado. Minha esposa recebeu a senha, a outra recebia a senha primeiro, depois ia para frente, né? Aí minha esposa está lá, e mesmo tu com a senha na mão, tinha também a bandeja que tu ia receber para determinada fila que tu ia, né? E aí, quando ele foi entregar para minha esposa, para selecionar ela para a fila do meio, a irmã atropelou a frente de minha esposa para pegar a bandeja, e nisso ela pisou no pé da minha esposa, estroncou o pé dela. E ela falou com o líder, falou, não dá mais para eu andar, não, me substitui. Substituição técnica, porque não deu. Então, essa mesma irmã depois comentou para ela que ela tinha um grande desejo, né? Ela lutou muito para conseguir ser solista do coral, pegar o microfone, minha esposa chegou, tinha acabado de chegar e já estava solando. E ela se incomodou com isso. Então, por que nós fazemos isso? Porque nós não entendemos qual é a nossa identidade. Eu trouxe o texto de Paulo explicando claramente o que é o Filho de Deus e qual é o filho da carne, quando nós agimos como filho de Deus, quando agimos como filho da carne. E se estamos agindo como filho da carne é porque, na verdade, ainda não entendemos que somos filhos de Deus. É porque não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu trouxe esse texto, mas para mostrar que Paulo só pôde nos trazer esse texto porque teve um Barnabé na vida dele. Nós somos transformados pelos textos que Paulo nos escreveu, porque se não fosse Barnabé, não teria escrito, porque a igreja não teria permitido. Saulo talvez morreria em Tarso sem nunca ter feito nenhuma viagem missionária. E às vezes nós, por causa do orgulho, e aí eu coloquei uma frase, que ter direito é um direito, mas para acessar as garantias dos direitos celestiais só para quem é nascido de novo. Porque às vezes nós falamos, mas eu tenho direito, eu perdoei, mas não vou me relacionar mais. É ele lá e eu cá. Só que a tua falta, o teu orgulho e a tua falta de investir naquela vida pode impedir muitas outras vidas de serem transformadas através daquela vida que você está se negando a tratar, a cuidar. Não é fácil não discriminar. É difícil. Nós somos assim, e é um mecanismo de defesa humana. Eu já escrevi um artigo que, no meu artigo, eu tento dialogar com a situação entre a evidência que eu encontrei da discriminação relacionada com o medo, que é produzida por uma amígdala no nosso cérebro, que ela é responsável por armazenar as memórias ruins, que ela vai nos dar alertas, vai nos avisar sobre possíveis perigos. Se não fosse essa amígdala desenvolvida ao longo do nosso tempo, nós, desde criança, continuaríamos até adulto botando o dedo na tomada e tomando choque, botando o dedo na panela quente e se queimando. Então, conforme as experiências ruins nós vamos tendo, ela vai armazenando, memorizando, e todas as vezes, quando a gente vai passar uma situação semelhante com aquela, ela simplesmente joga o alerta e fala, cuidado. Então, ela é responsável pelo medo. Mas o medo, enquanto ele não está numa fase paralisante, né, uma patologia, ele é saudável. Porque ele evita a gente ser assaltado, cair em golpes, né, da internet, do celular, do WhatsApp e tudo mais. Só que a discriminação, a preocupação, a dúvida, o medo, eles são saudáveis até um certo ponto. As perguntas, as dúvidas movem o mundo. Mas elas não movem o mundo só por você fazer perguntas. Elas só vão mover o mundo quando você tentar responder a pergunta da sua dúvida. Ou seja, será que fulano é aquele negão que está chegando ali naquele carro? Quem ele é? Não sei. Poxa, eu vou lá perguntar. Cá, meu irmão, bom dia, quem é você? Pô, sou Eliel, convidado do pastor Wagner. Amém, o irmão me recebeu muito bem ali na... Amém. Ou você pode olhar e falar,
negão aí da CDD, eu não sei não, hein? Deve assaltar a igreja. E não tocar assunto, não chegar perto. Aí dá problema. Mas você ter uma primeira impressão, até talvez negativa, baseada em situações negativas que você já teve com aquele estereótipo, não é crime, não é problema. O problema é você agir com a discriminação. Você agir com base nessa primeira impressão. Você tem que quebrar essa primeira impressão. E como quebramos? Investigando, lendo, pesquisando, perguntando, buscando ferramentas, como a gente tem lá na nossa igreja, o Celebrando Transformação, né, e vai ter em breve aqui, que é uma ferramenta poderosa, só uma ferramenta, mas é muito útil, porque ela mexe realmente e nos faz entender como nos analisar, como nos moldar, e eu chamo até de um processo de santificação na nossa vida cristã, que a gente começa a entender realmente como nós funcionamos para poder aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Então, todos os outros tiveram discriminação com Paulo, mas Barnabé ele teve a ação de se aproximar de Saulo, trazer Saulo para perto. Quando ele teve a sua primeira responsabilidade de fazer um trabalho no campo, ele não se esqueceu. 9 anos havia se passado, mas ele não se esqueceu de Saulo, daquele futuro grande missionário que ele tinha visto, enquanto todos viram apenas alguém que merecia a discriminação, a indiferença. E ele foi lá, investiu, trouxe. E depois, quando Saulo estava agora pronto, meio que age de uma, vamos dizer, ingratidão. Mas isso não abalou o coração de Barnabé. Essa ingratidão não impediu dele investir em João Marcos. Da mesma forma. E simplesmente, ele levanta, ele discipula 2 grandes homens. Isso é o que nós temos registros, tá? Porque pela atitude, pela personalidade desse homem, provavelmente ele levantou muitos outros que fizeram muitas outras coisas, mas como ele não gostava de levar fama, e ele não disse nada, e não escreveu nada. Quem escreve sobre ele é Lucas. Porque uma parte do ministério, Lucas anda com Pedro, depois Lucas começa a andar com Paulo, e lá no final do ministério de Paulo, Paulo reconhece e manda chamar quem? João Marcos. Ué, agora Paulo quer João Marcos? Agora João Marcos é importante para ajudar ele a escrever as coisas? Agora é. Mas quem preparou João Marcos? Barnabé. E nesse momento eu acredito que Lucas tomou conhecimento da história e falou, não, peraí, deixa eu colocar esse registro porque é importante. Então, meus irmãos, concluindo, para a gente realmente finalizar, cortei muita coisa, meu Deus do céu. Só o pastor Wagner para fazer eu correr assim. Para finalizar, tem que obedecer, meu irmão, senão a gente não volta também, né? Nós precisamos entender, tudo isso que eu falei até aqui é justamente pelo seguinte, nós precisamos entender qual é a nossa identidade em Deus. Eu tenho um amigo que eu sempre uso o testemunho dele quando eu vou falar sobre esse tema, porque realmente é algo que me marcou na minha juventude. Eu nunca vi um ministério de recepção tão bem feito quanto o Fábio Teixeira. E eu falo o nome completo porque ele já me autorizou a usar. Ele recebia de uma forma tão calorosa, tão especial a todos que chegavam, que as pessoas que aceitavam Jesus comentavam isso depois. Olha, a forma como aquele jovem me recebeu fez toda a diferença. Quebrou toda minhas defesas, eu fiquei desarmado, eu me senti realmente como um príncipe, eu me senti num lugar especial. E ele fazia isso com todo mundo. Ele não sabia cantar, tremia no microfone assim que ele ficava com o microfone na mão. Quando ia ler o nome dos visitantes, tá? Só para ler o nome que eles mesmos escreveu. Não sabia cantar, não sabia pregar. Mas a forma como ele recebia as pessoas, ele fazia com tanta unção, com tanto carinho, que as pessoas eram impactadas na porta. E às vezes, essa é a nossa identidade em Deus. E aí, pastor? Não, está pouco. Está pouco. Como assim? Eu vou morrer aqui na pó?
Eu vou ser só porteiro? Meu irmão, desperte o dom que há em ti. Não tente despertar o dom que há no irmão. O teu é teu. E é dessa forma que Deus vai fazer a diferença no mundo. Porque se você for usado como Barnabé para um Saulo, olha quanto que você pode fazer em prol do reino de Deus. Consegue entender isso nesta manhã? Se você se permitir ser um Barnabé para um Saulo, já vai fazer o teu galardão ser tremendo. Porque você pode não saber ler, escrever, falar, cantar, mas essa pessoa que você está impactando, que você está trazendo, que você está sendo de alguma forma bênção para a vida dela, ela vai fazer muito pelo reino. E sabe de uma coisa que a Bíblia diz? Tudo que ela ganhar também é seu. A gente não entende isso, pastor. E às vezes queremos, não, eu tenho que escrever um livro, eu tenho que construir, eu tenho que fazer. Não, o eu não, é Deus em nós. É Deus em nós. E se Deus fizer através de nós, não importa se vai ser uma pequena ação aos nossos olhos. Mas o que importa é saber o tamanho do resultado, que aquilo vai acontecer quando a gente colocar nas mãos de Deus. Em outro momento a gente prega as 2 horas que eu pedi ao pastor, mas hoje nós vamos ficar por aqui.